No dia 14 de março, a Lua será envolvida pela escuridão avermelhada da umbra da Terra, marcando o eclipse lunar total. Acontecendo no signo de Virgem, será o momento de revelação da gente encarar os ideais de perfeição, as carências e outras questões emocionais. Vamos conversar um pouco mais sobre esse movimento hoje. Mais um eclipse, a gente está acostumado a acompanhar os eclipses aqui no canal, desde o início eu tô falando sobre o eclipse. Há uma importância muito grande do ponto de vista simbólico, né? Sempre que há um eclipse, há a inversão de luz e sombra. Com o eclipse lunar, a gente diz que há saída de energia negativa do planeta. A chance, né, pelo menos, da gente fazer uma espécie de purga, jogar coisa fora, uma vez que a sombra da Terra é projetada na Lua. Então a gente fala que há essa saída, né? O símbolo deveria ser para inspirar a gente a se purificar, a jogar fora aquilo que não presta, purgar o negativo em nós, trazendo maior leveza, né? Abrindo espaço para receber mais positividade. Então esse seria o movimento inspirado ali, a inspiração, melhor dizendo, desse eclipse. O eclipse, a gente fala que é uma força muito poderosa porque há uma certa confusão no ar sempre que acontece. Antigamente, né, os astrólogos previam os eclipses até mesmo para travar batalhas. Sabia-se que se atacasse, né, o exército inimigo no momento do eclipse, havia grande possibilidade de pegar essas pessoas desprevenidas, porque a gente meio que não consegue, por alguma razão, enxergar as coisas completamente. Pensando no símbolo desse eclipse lunar, a Lua vai ser encoberta, né, pela umbra da Terra, que é o ponto mais escuro em termos de luminosidade. Então a Terra vai se colocar em frente ao Sol, projetando a sua sombra na Lua. Isso faz com que a gente perca o referencial lunar e no momento da Lua cheia, né, acontecendo no signo de Virgem, trazendo muitas vezes a necessidade da gente se atentar para as características que são ditas virginianas. Então os ideais de perfeição. A Lua em Virgem sempre inspira inseguranças, buscando muitas vezes aquilo que sente que falta, né? Que lhe falta. Trata o emocional de uma maneira muito objetiva, analítica, cética, buscando como se fosse consertar, como se o emocional fosse algo que pudesse dar defeito, como se fosse algo que pudesse simplesmente ter um aperto ali de um parafuso e voltar a funcionar, e a gente sabe que não é bem assim. Então quando cai nesse signo de Virgem, no momento da Lua cheia eclipsada, a força se torna ainda mais intensa e a gente precisa de alguma forma lidar com as nossas carências, lidar com aquilo que a gente tem como ideal emocional, né, com aquela higiene das emoções. Ai, não pode sentir, ai, não deve. É uma pessoa muito guiada pelas emoções, se deixa levar muito facilmente. Então são temas que vão ser trabalhados porque traz essa ideia da perfeição, como se a gente pudesse alcançar essa perfeição, como se a gente pudesse lidar com o emocional de uma maneira afastada, uma vez que pega no nosso coração, né, que é o símbolo emocional, assim, por assim dizer. Não tem jeito, a gente vai sentir, a gente já sentiu. Às vezes o que a gente faz é tentar disfarçar por conta dessas ideias aí de perfeição. E também da gente querer tratar os assuntos de uma maneira muito objetiva, muito prática, que é natural do signo de Terra. Toda vez que a Lua está passando por um deles, ela meio que exprime essas características para os temas que ela representa. Para quem quiser saber mais sobre o eclipse, eu vou deixar aqui também o vídeo de Rahu e Ketu, né, os nodos lunares e o que eles têm a ver com o eclipse. Assiste lá para você descobrir. Esse eclipse vai acontecer no dia 14, começando por volta das 3h57 do horário central, meia-noite e 57 aqui de Brasília. Então a gente vai ver esse eclipse. Claro que se a gente tiver um céu limpo, né? O que é muito raro em noites de lua cheia. O auge está marcado para 6h54 no horário central. Então para quem tiver aí
assistindo astrolibertação de outro lugar do mundo tem que fazer o cálculo ali para ver. Mas a princípio eu acho que esse eclipse não vai ser visível da Europa, por exemplo. E o auge pra gente aqui vai ser às 3h54 da madrugada. Daqui a pouco a gente já vai ver a mandala para ver o que está desenhado ali, apesar de que quem viu o vídeo da alunação já sabe o que está desenhado ali, né? Principalmente ali o toque do senhor Saturno. É chamado de total porque a sombra da Terra vai ser projetada, né, completamente ali, ocultando a Lua. Então, esse é um eclipse lunar total. A Lua vai desaparecer do nosso céu. Quem tiver acordado aí por volta das 3h54 vai ver que não há Lua no céu. Eu vou deixar aqui também uma tabelinha com os horários para, né, ver certinho ali o início, o fim e tudo mais. Então ele vai acontecer no grau 23 de Virgem, no eixo Virgem-Peixes, com o Sol em Peixes e a Lua em Virgem. Então a gente precisa trabalhar esse polo também. Tem vídeo aqui dos dois signos para quem quiser entender um pouco mais. Ainda dá tempo. Lembrando que o eclipse lunar a gente trabalha com 6 meses antes no pré-eclipse e 6 meses depois no pós-eclipse. Então começou em outubro de 2024. Os assuntos já vêm sendo trabalhados desde essa época. E vale a pena lembrar também que em setembro do ano passado a gente também teve um eclipse, só que no eixo Virgem, com o Sol em Virgem e com a Lua em Peixes. 6 meses depois, então vai terminar em setembro também. Então a gente vê que há um período em que esses dois signos, né, estão sendo muito trabalhados ali pelo eclipse. Um período de cerca de 1 ano, né, mais de 1 ano. E a intensificação da força, 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois. Esse é o período que a gente precisa prestar atenção. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que acontece o eclipse lunar total no dia 14 de março. O auge, né, que é o momento do aspecto exato aqui, que marca também a lua cheia. A gente já viu essa mandala no vídeo da alunação às 13h54 do horário de Brasília. Então, Sol a 23 graus de Peixes, fazendo uma oposição direta à Lua a 23 graus de Virgem, trabalhando mais uma vez esses dois signos, né? E a gente vê também que os nodos estão aqui muito próximos. Você pode considerar uma conjunção, influenciando inclusive nessa questão de limpeza que eu falei. Então é mais um símbolo de que a gente precisa purificar nesse momento do eclipse. É uma mandala que a gente viu antes, né? Até foi um vacilo que eu dei não ter chamado a atenção no vídeo da alunação que seria um eclipse, mas está aqui soltando a tempo aí da gente, né, se atentar um pouco mais para isso. O Saturno tá aqui com a conjunção com o Sol. Tem vídeo no canal falando inclusive da conjunção que aconteceu no dia 12. Um novo ciclo, oportunidades e tal e tal e tal. Não deixa de assistir esse vídeo também. Marcando, né, essa questão aí do eclipse, marcando o momento do eclipse, carregando muitas vezes no negativo. Olha a questão da energia negativa, né, daquilo que precisa ser trabalhado, as exigências, as cobranças, as pressões, o controle, né? A gente talvez observe um período aí que essas forças que o Saturno representa, né? Essas forças de instituição, de ordem, de disciplina, que muitas vezes são corporativas, também são as empresas, são governos, são pressões de diversos setores mais conservadores da sociedade aumentem. Porque como a gente está inserido nesse contexto, o Saturno ele meio que carrega essa representação. Não é que isso se manifesta no mundo por conta desse Saturno, mas ele representa. O Saturno atual é representado por isso, por conta de uma série de questões, mas principalmente dessas características da busca de dominação, de opressão, de controle. Então isso tende a aumentar, cegando, né, aqueles que não se atentam para esses movimentos, que não têm consciência, ou mesmo não querem, né, entender o subjetivo da vida, passando a trabalhar com uma regra muito rígida do material, que é representado também por esse Saturno. Então perde a visão, se torna extremamente controlador.
quer dominar, quer oprimir, quer limitar muitas vezes a manifestação da essência de todos nós. Então esse momento que o eclipse acontece, marcado pelo Saturno, é um momento que a gente também precisa se atentar para as manifestações coletivas nesse sentido. Muitas vezes é se posicionar contra ou não aderir a essas correntes, né? Ter um entendimento que o Saturno muitas vezes ele é rígido, ele tem um pulso firme, mas isso tem que ser de forma a construir e não de forma a restringir, limitar e minguar. As pessoas esquecem que existe esse efeito. Então, quando se torna rígido demais, controlador demais, não consegue muitas vezes criar mecanismos que ajudem a trabalhar, a manifestar aquilo que Saturno representa. Como grande construtor que é, também precisa dessa energia para viver esse eclipse, passar por mais esse portal. Então essa rigidez interna que afeta, né, vai ser uma cobrança que traz uma insegurança, vai ser uma cobrança que expõe muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades, independente daquilo que está sendo exigido de nós. E a forma como a gente vai lidar com isso é que depende muito ali. No positivo, a gente absorve tudo isso e trabalha buscando aprender as lições, buscando forçar também para um progresso. Como ele no negativo representa a conservação daquilo que é tradição, daquilo que já está bem instituído, a gente que está numa pegada, né, de questão de era de aquário, de avanço, de desenvolvimento da humanidade, a gente precisa forçar no sentido do progresso. E muitas vezes essa é a insegurança que se manifesta no momento que a gente perde a visão do eclipse. Há também um trígono com Marte, né, como eu tinha mostrado na alunação, tá aqui, mostrando que a gente pode tomar iniciativa para agir nesse sentido. Então é o que eu falei. E de onde vem a forçar a barra para o progresso vem desse sexto aqui com Urano. Já o ascendente a 24 graus de Aquário, né? Então, incorporar a energia da diversidade, da racionalidade quando for necessário, do excêntrico, da inovação e, mais uma vez, do progresso. Lembrando que toda vez que o signo de Aquário cai num desses pontos, eu lembro sempre que a gente está trabalhando ali o futuro, né? O destino da humanidade. O meio do céu a 24 graus de Escorpião como bússola, pedindo transformação, cura, intensidade e eletricidade para a gente purgar muitas vezes o que há de negativo em nós. É isso tudo que eu vejo nessa mandala. Vamos dar uma espiadinha em como vai ser esse eclipse bem rapidinho. Então aqui o momento que o eclipse começa, né, a sombra ali começa a ser projetada na Lua, primeiro a penumbra, que é uma sombra, digamos, mais leve, em seguida vem a umbra, né? E quando a Lua for completamente envolvida pela umbra da Terra, ela vai se tornar, vai ter aquele efeito avermelhado, né, que todo mundo chama a lua de sangue, meu Deus. Mas é um efeito ali, uma questão ótica, né, questão de luz. E depois o eclipse começa a finalizar, né, a lua reaparecendo no céu. Eu acho que essa hora ela já vai ter se posto aqui no Brasil e a gente não vai ver o fim, né? A gente vê o auge, dependendo do horizonte que a gente tiver, mas o fim, né, quando a Lua volta a aparecer, a gente não vai ter essa visão. Esse mapa aqui já vai mostrar pra gente aonde vai estar visível, né? Então a Lua tá aqui, ó, no momento da penumbra, da umbra, já saiu um pouco do Brasil, mexendo um pouco com essa região aqui, né? É a região que precisa purificar, a região que inclusive está sendo muito trabalhada pela questão da seca, né, infelizmente. Então a gente vê que nessas faixas aqui vai ser possível acompanhar o eclipse. Aqui mostrando as faixas, né, por onde a gente vai no mundo inteiro perceber esse eclipse, principalmente nessa faixa mais escura. E aqui vai ser a área mais trabalhada. Então aqui é onde pode acontecer eventos aí que todo mundo fala, são eventos catárticos, né, para tirar a energia negativa e tudo mais. Geralmente isso não acontece de uma maneira, né, suave, romântica e bonita de se assistir. É sempre caótico quando se fala de humanidade,
por uma série de questões aí. E aqui aquela tabelinha que eu mostrei, né? Coloquei ali no vídeo mostrando os horários para a gente se preparar melhor. Quem quiser acompanhar os eclipses, né? É algo muito legal de se assistir. Para a gente fechar, então, vale aquela recomendação, né? Se resguardar o máximo possível dentro daquilo que cada um consegue no dia, né? Um dia antes, um dia depois, ou o máximo que for possível. Resguardar não é se esconder do mundo, da vida ali, mas é tirar um tempo para si, muitas vezes, é respirar, né? Dar uma arejada. Às vezes as coisas podem estar tumultuadas demais na vida do trabalho, no dia a dia, né? O cotidiano é muito atribulado. Então, às vezes, vale dar uma escapadinha, nem que seja por 5 minutos, ficar ali consigo mesma, dar uma relaxada, baixar, né? Muitas vezes ali a frequência acelerada que a gente entra, que é para também não mergulhar nas correntes negativas. Então vamos lembrar mais uma vez, a saída, projeção de sombra para fora do planeta. Isso quer dizer que o movimento é para tirar de dentro de todo mundo o que há de negativo. E uma vez que isso não é expulso, fica no ar. Então, eu sempre falo, período de eclipse tem muita barulheira na mídia em geral, mais do que o normal, se é que isso é possível. Começa a ter um apelo maior às coisas, né? Principalmente as coisas negativas, e as pessoas vão naturalmente sendo envolvidas, impactadas. Geralmente acontecem coisas absurdas e isso faz com que há uma espécie de sintonização com essa frequência que há provocando uma espécie de uma catarse coletiva. Só que isso geralmente, como a gente não está preparado para lidar com isso, por isso que eu sempre recomendo da gente desconectar o máximo possível daquilo que é negativo, que a gente sabe muito bem, a violência, a criminalidade, os absurdos, né? As coisas que são muito polêmicas e que chocam os dias antes, porque quando há esse movimento que chega ao auge no dia do eclipse, há sim uma carga que nada mais é do que aquilo que vem sendo acumulado, porque a lua representa o emocional. Então, por isso que eu também sempre recomendo, gente, vamos fazer uma limpeza, vamos dar vazão a tudo aquilo que a gente sente, principalmente ao negativo, porque quando acontece isso, a gente não é levado por essas correntes. Quando isso acontece de maneira coletiva, a intensidade, né, a força é muito maior. Então observa, no dia, se você se envolver, né, se você for envolvida por alguma questão que ninguém é de ferro também, a sensação vai ser de um cansaço muito grande no final desse dia. Por isso é preciso da preparação, por isso é preciso se resguardar. E resguardar é algo que vale pela vida toda, né? Não só no dia do eclipse. A gente entra muito nessas questões negativas do comportamento humano em geral, né? Deixa a gente horrorizado, escandalizado, e aí começa toda uma comoção que muitas vezes não leva a nada a não ser aquela descarga, né? Que acaba enfraquecendo a gente, deixando a gente enfraquecido, deixando a gente com a sensação de peso, de cansaço. Então é nesse sentido que a gente precisa se atentar. Também trabalhando o eixo Peixes e Virgem, a gente consegue tentar, né? É uma tentativa sempre de equilibrar essas polaridades. Então, às vezes, o Virgem se torna cético demais, o Peixes vem mostrar que o mundo pode ser muito maior do que aquela pontinha de cabelo ali que o Virgem fica focado. Ao mesmo tempo que o Peixe está lá perdido no mundo gigantesco, o Virgem resgata falando, vamos atentar para isso aqui, cria um roteiro, trabalhando os dois. O negativo de Virgem pode ser dos ideais de perfeição, e o negativo de Peixes nessa manifestação do eclipse pode trazer um sofrimento, martírio. Então, intensificando ainda mais a força do eclipse. E para fechar, precisa trabalhar com o Saturno de forma positiva, deixando de lado a exigência, deixando de lado a pressão, a cobrança, a opressão, o controle, para que a gente consiga aprender as lições que a vida tem para mostrar, tem a nos ensinar, e trabalhando com responsabilidade dentro daquilo que é possível, dentro dos limites de cada um, a gente vai conseguir vivenciar e atravessar esse limiar do eclipse
lunar total que vai acontecer no dia 14. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixe aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem área de membros aqui do canal, onde os vídeos saem antecipados, completinhos para quem é membro, membre ou membro do canal assistir antes de todo mundo, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99. Aliás, custando bem menos que um cafezinho atualmente, né? Vale a pena lembrar. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.